Oi, gente! Olá, minhas senhoras! Tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Badaró e hoje eu quero conversar com vocês sobre como a sua criança interior e os seus referenciais de base podem estar atrapalhando a sua vida adulta. O objetivo principal dessa aula é mostrar que talvez o problema não seja o seu casamento, ou o seu dinheiro, ou o seu trabalho, ou até mesmo a sua casa. Talvez a principal causa da maioria dos problemas, desafios, obstáculos que você vem enfrentando hoje, atualmente, tenha começado muito antes do que você imaginava. Então, estão prontas? Estão com caneta e papel nas mãos? Porque tem muita coisa para escrever aqui. É aula mesmo. Posso começar? Então, bora lá. Muitas pessoas hoje em dia acreditam que, assim, o grande problema da vida é o seu relacionamento, que são as brigas que se repetem, que é o marido, que é o jeito que ele é, que é o excesso da bebida, que é o teu peso, o teu corpo, quando se olha no espelho, falta aquela autoestima, né? Ou seja, até o dinheiro, a falta dele, ou até mesmo o jeito que você se relaciona com o dinheiro. Ou talvez seja a maternidade, né? Então, trabalhando muito, não tenho tempo para maternidade, ou tenho muito ali da maternidade, é cansativo, é excessivo, não consigo realizar os meus projetos, os meus trabalhos, as minhas funções, e em alguns casos, até mesmo a própria casa. Mas a maioria das pessoas, das mulheres, não olham para o que está dentro e perdem a chance de encontrar a verdadeira causa. Por quê? Porque todos esses problemas que eu acabei de mencionar para você são apenas sintomas de que existe algo que não está caminhando bem, né? Que está errado, que está fora do lugar. Porque toda ação que gera uma compensação errada traz pra gente um sofrimento. E aí a pessoa tenta melhorar o relacionamento, fracassa. Tenta prosperar, fracassa, porque parece que algo puxa ela para trás. Tenta elevar a autoestima, tenta entrar na academia, tenta começar um exercício, mas não consegue manter aquela frequência, vive se sabotando. Enfim, se eu te dissesse que o problema não esteja acontecendo hoje, me diga uma coisa. Quem aqui já prometeu, já jurou de pé junto que faria diferente da mãe? Aí olha pra mãe e fala assim: ai caramba, ela faz tal coisa, eu não gosto desse jeito que ela faz, eu faria completamente diferente. Quem aqui já disse: eu nunca vou aceitar uma traição? E aceitou. Quem aqui sente que vive repetindo situações que jurou que nunca viveria? Por que que eu tô te perguntando isso, tá? Porque eu preciso te dizer algo importante. A nossa infância, ela não passa. Ela se manifesta em algum momento. A nossa criança interior, ela não desaparece. A maior mentira que nós acreditamos é que nós crescemos e deixamos tudo que é da infância para trás. Nós crescemos fisicamente e muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas esticam de tamanho, crescem de tamanho, mas emocionalmente carregamos todos os registros de uma infância, dos primeiros anos da nossa vida. Afinal de contas, uma criança ela não interpreta fatos. Ela interpreta sensações, ela guarda sensações. Então, por exemplo, meu pai não tinha tempo, trabalhava muito, entrava em casa, saía de casa, a gente só via entrando e saindo de casa. O que que essa criança registra? Não sou importante. A mãe vivia sobrecarregada, via para um lado, ia para o outro, fazia um monte de coisa. O que que essa criança registra? Eu preciso estar sobrecarregada, cuidar de muitas coisas, cuidar de todo mundo. As pessoas viviam comparando essa criança. Poxa, ela parece com a irmã em tal coisa, ela é assim. O que que essa criança registra? Ela precisa provar o valor dela. Eu preciso provar o meu valor o tempo todo. Se for a criança rejeitada, o que que ela vai fazer de leitura? Não sou suficiente. Então a criança ela cria conclusões automáticas e a mulher adulta muitas vezes passa a vida inteira tentando
confirmar ou corrigir essas conclusões. De que forma, Fernanda? Inconscientemente. Então, a menina rejeitada, ela vira aquela mulher que implora amor. A menina criticada vira aquela mulher perfeccionista. A menina abandonada vira aquela mulher que controla tudo, que quer tudo do jeitinho dela, que passa tudo pelas próprias mãos dela. A menina invisível vira a mulher que vive tentando provar o próprio valor. Então, muitas vezes você não reage ao presente de fato. Você reage a um significado. Escuta isso e já anota no seu caderninho. Muitas vezes, eu vou repetir, você não reage ao que está acontecendo agora. É como se o seu cérebro ele fosse uma Barça. Lembram da Barça? Ou quem não foi da época da Barça? Lembram do Google? Google vocês conhecem. Então, o que está acontecendo no momento presente, ele reage, ele é uma reação ao significado que você buscou lá na Barça, lá no Google, do que foi registrado na infância, e aí você vem de maneira inconscientemente automática, reproduz aqui na frente. E eu vou te mostrar por que que isso acontece. Segundo, a visão sistêmica, a criança, ela sempre vai fazer tudo por amor. Tudo, tudo. Inclusive adoecer. Inclusive repetir. Fracassar. Carregar pesos. Mostrar uma felicidade irreal. Às vezes a filha vê a mãe sofrendo e inconscientemente ela conclui aqui na vida adulta: caramba, eu tô muito feliz. Consegui um emprego legal que eu gosto. Tô num relacionamento bacana, sensacional. É, tenho dinheiro, tô faturando bem, mas inconscientemente ela sente um vazio, ela sente um peso, ela sente que no fundo, ela tá traindo a mãe dela, porque lá na infância ela viu a mãe sofrendo. E o que que ela vai buscar de referencial? O referencial que ela teve na infância dela. Então, se eu for feliz demais, eu tô traindo a minha mãe. Se eu tiver um relacionamento sensacional e eu estou traindo a minha mãe inconscientemente, eu posso acabar gerando algumas situações de briga. Que aí eu vou ter como referencial o quê? A mãe brigava lá atrás. Então eu sou como ela. Por que, Nanda, a gente faz isso? Porque nós precisamos pertencer a algo, pertencer a alguma coisa, pertencer a uma família. Longe da família, nós morremos. Longe do pertencimento, nós somos abandonados, nós não sobrevivemos. E aí, muitas vezes, a gente se sabota para continuar pertencendo. É muito mais doloroso não pertencer do que continuar no sofrimento. Pegaram? Anota isso aí. É muito mais doloroso não fazer parte, não pertencer, do que continuar no sofrimento. Então, quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Hum? Anota aí no seu caderninho, tá? E toda criança, ela cresce dentro de uma casa, né? E aí, veja, a casa, ela guarda as memórias, ela registra as emoções, ela registra ausências, ela registra os conflitos, ela registra as sensações muito boas também. Tudo isso é registro, tudo isso entra na Barça, tudo isso entra no Google. E quando o registro tá lá, latente, ó, o que que vai acontecer? Ela vai buscar onde tá. Aconteceu algo aqui na frente. Onde eu vou buscar a forma que eu vou me comportar? No registro. Então, perceba, o que que você vai começar a identificar agora nessa nossa aula? A gente vai identificar quais são esses registros que eu tenho aqui dentro de mim. Então, me diga, como era a energia da sua casa? Tinha alegria? Ou era medo? Ou chegava no final do mês, vinham aquelas contas para pagar, o pai e a mãe ficavam em silêncio, com medo. Havia grito, havia muita briga, muito barulho. Havia acolhimento, a mãe abraçava, aquietava o teu coração, te trazia para perto dessa família.
Porque muitas vezes a casa que você constrói hoje continua reproduzindo a casa que você viveu lá atrás, naquele referencial da infância. E talvez você acredite que precisa mudar tudo. Ah, não, eu vou fazer uma reforma, eu vou mudar o casamento, eu vou terminar com ele, eu vou sair desse meu trabalho, tá? Eu preciso começar de novo em um novo trabalho, tá? Eu vou mudar meu financeiro todo, eu vou mudar a minha vida. Mas seja sincera. O que é que dentro de você precisa mudar? Porque de fato é o que está trazendo a manifestação dessa vida aqui fora. E muitas vezes nós precisamos olhar para esse lugar, tá? Por quê? Porque as minhas feridas emocionais da infância viraram referenciais e se manifestam na minha vida adulta e travam esse movimento de vida hoje. Então, bora comigo, acompanha aqui, porque existe uma ferida muito comum, que é a ferida da rejeição. Onde a mulher, ela hoje, se ela foi rejeitada na infância, a mulher hoje, ela tende a se esconder. Ela não acredita no próprio valor. E aí ela tem medo de se expor, medo de falar, medo de se colocar, medo de se expor. Mas, se ela teve a ferida do abandono, se ela foi abandonada, se ela foi desprezada, se o pai dela era casado com a mãe dela, traiu a mãe dela e foi embora, e ela se sentiu abandonada pelo pai, o que que vai acontecer? Essa mulher, ela pode criar uma dependência emocional com outras pessoas. Ela tem medo de perder as pessoas. Ela pode aceitar menos do que ela merece. Se essa mulher, ela teve a ferida da humilhação lá na infância, aqui na vida adulta, ela vai sempre tentar ficar se validando. Ela vai sentir vergonha de quem ela é. Ela pode se anular o tempo todo. Se ela na infância teve a ferida da injustiça, é uma mulher hoje que ela passa a ser controladora. Ela passa a ser perfeccionista. E ela fica muito rígida, muito dura demais, né? Mas se é uma mulher que na infância teve a ferida da traição, né? Se naquela ali, naquela hora que o pai traiu a mãe e foi embora, ela se sentiu abandonada e também traída pelo pai, é uma mulher que hoje ela precisa controlar tudo. Ela tem dificuldade de confiar, tá? Então, é como eu falei, né? Essas feridas elas não ficam lá na infância. Elas ficam aqui dentro, guardadas. Elas ficam latentes, elas ficam em algum lugar que a gente pode obter como referencial em algum momento da nossa vida. E aí, elas entram no casamento, nas finanças, na maternidade, nos sonhos, na relação consigo mesma. E existe ainda algo mais profundo. Você sabia que essas feridas, elas não aparecem apenas nos nossos comportamentos, mas também elas se manifestam fisicamente na nossa casa? A sua casa conta a história de como a sua criança foi, como a sua criança se formou, como a sua criança foi condicionada, formada. Então, por exemplo, tá? Uma mulher que cresceu sem segurança afetiva é uma mulher que acaba acumulando coisas. Ela guarda excessivamente. Ela tem dificuldade de desapegar. Por quê? Porque aquilo me dá segurança. Aquilo me dá segurança. Como que eu vou dar esse copo de água aqui? Como que eu vou dar essa taça aqui? Né? E eu não uso. Por quê? Porque eu tenho medo que quebre. Né? Eu fico muito controladora. Eu tenho um apego tão grande que eu acabo não usando. Uma mulher, por exemplo, que nunca se sentiu vista, ela fica tentando decorar tudo, buscando validação através da aparência. Inclusive, é aquela mulher que toda vez que tem algo novo, ela compra uma roupa nova. Ela acha que ele não é suficiente, né? Que o que ela tem ali no guarda-roupa as outras pessoas já viram e vai confundir, vai conflitar com a aparência dela. Uma mulher, por exemplo, que precisou cuidar de todos, que organiza a vida de todo mundo, deixa os seus próprios espaços abandonados. Ou a ideia de que daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu arrumo, daqui a pouco eu organizo, daqui a pouco. Então, a casa, ela não revela quem você quer ser. Ela revela aquilo que você ainda está
carregando. E a boa notícia é que talvez na sua infância nós tenhamos as feridas, né? Que expliquem muito sobre como sua vida é agora. Mas ela não determina o que você quer, quem você quer se tornar, o seu futuro, o que você quer fazer da sua vida. A forma que você quer se comportar, a forma que você quer lidar com as pessoas, a forma que você quer lidar com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com o seu relacionamento. A infância influencia, mas ela não te define. A infância, ela deixa marcas, mas agora nós podemos criar coisas novas. Nós agora podemos criar marcas novas, referenciais novos. E eu quero saber de vocês, vocês topam criar, querer, né, criar? Vocês topam criar novos referenciais? Vamos fazer um exercício para a gente poder criar esses novos referenciais a partir de agora, desse momento? Vamos lá, vamos comigo? Quero que vocês coloquem numa posição assim, bem tranquila, bem confortável, em que você feche os olhos nesse momento, feche seus olhos, respira bem, bem fundo, tira tudo que tá do seu colo, que tá na sua frente, feche seus olhos, respire. Respira fundo, vem trazendo os ombros em direção às orelhas. E quando você soltar o ar, solta tudo de vez. Os braços, os ombros. Relaxa, relaxa por inteiro, relaxa bem. E comece a trazer na sua tela mental a imagem da sua casa da infância. A imagem da menina que você era, o que ela ouvia, o que ela via. Comece a trazer. Eu quero que você olhe para essa menina e que você seja sincera. O que ela mais precisava ouvir? O que ela mais precisava receber? Veja o que logo vem na sua tela mental, assim. O que ela precisava ouvir, o que ela mais precisava receber. E de quem? De quem ela gostaria de ter ouvido e recebido? Talvez ninguém tenha conseguido entregar isso naquela época. Mas hoje existe uma mulher adulta dentro de você que talvez nesse momento esteja trazendo à tona as feridas que eram utilizadas como referencial para uma vida agora. Mas é essa mesma mulher que é capaz de começar essa mudança agora. Então, vá se acariciando. Toque nas tuas mãos, se acaricie, toque no teu rosto, no teu queixo, no pescoço. Vá se acolhendo, se abraçando, envolva os teus braços e você mesma se abrace, se acolha. Fique cada vez mais nessa presença única consigo mesma nesse momento. E comece a trazer características que hoje você vê como características honrosas em você. Sou inteligente, eu sou bonita, eu sou tão cuidadosa com todas as pessoas. Comece a realmente trazer de fato o que você é. Eu sou confiável, eu sou honesta, eu sou alegre, eu sou espontânea. Comece a trazer isso. Comece a ver
a imaginar como você gostaria de ser vista e vá repetindo para si mesmo, como se fosse um espelho na sua frente. Você é importante. Você é importante. Vai respirando bem, bem fundo, bem, bem fundo, e vai repetindo assim: você é importante. Lá em Provérbios 23, capítulo 7, diz: assim como imagina sua alma, assim ela é. Então, traga, traga e acolha. Porque não é o que você ouviu das outras pessoas e talvez o que as outras pessoas tenham dito na infância sobre você diz muito mais sobre o momento que elas estavam passando na vida delas do que sobre você. Você vive a partir do que você acredita ser. E hoje você é a pessoa mais confiável para você. Então se acolha nisso. Vá respirando e vá voltando para cá, acreditando nisso, em você. Venha voltando para cá, venha abrindo os olhos. E anote aí no seu caderninho agora. Uma frase que eu vou lhe dizer, que você vai olhar para essa frase todos os dias e você vai se ver nela. O ser humano vive a partir daquilo que acredita ser. Você vive a partir daquilo que você acredita ser. Então não deixe mais ninguém dizer nada do que realmente você não é. Porque a criança, ela cresceu acreditando, não sou importante, não sou amada, preciso merecer amor, sou um peso. E ela leva essas crenças para a vida adulta, mas nesse momento nós fizemos uma nova conexão neural. Eu sou perfeita. Aos olhos de Deus, Ele que me criou perfeita. E você é essa pessoa. Hoje, a neurociência chama isso de crenças neurais, né? Tudo isso que a gente acumulou. Mas a Bíblia já trazia isso como um pensamento do coração. A realidade que damos a nós mesmos diante dos fatos que nos aconteceram. E o que fizemos hoje, tá? Então, hoje, por exemplo, aqui a gente mudou essa história que você contava sobre você e começamos a dar um novo olhar para o seu coração, porque a vida externa, a casa externa, nasce de uma construção interna. É construindo internamente aqui dentro que a gente manifesta aqui fora. Então vamos fazer uma nova construção. Vamos usar aqueles referenciais lá como a base, vendo que, caramba, eram feridas de um sistema familiar, de um todo. Mas agora eu posso alterar sim esse sistema, eu posso fazer um pouquinho diferente para fazer uma nova construção acontecer. E aquilo lá que aconteceu, doloroso, foi tão importante que me deu a ideia de querer algo diferente, de querer algo novo. Então, talvez você tenha tentado mudar, né? Você tenha passado muito tempo tentando arrumar a sua vida adulta, tentando mudar seu casamento, mudar a forma que você lida com o dinheiro, com o seu corpo, tentando mudar a sua casa, ou tentando até mesmo se mudar de casa. Mas hoje eu quero te deixar com uma pergunta, tá? E se a mudança começar ao olhar para a criança que ainda vive dentro de você, como nós fizemos hoje? Quero que você reflita sobre isso. Combinado?
Foi muito, muito bom ter você aqui comigo até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo, entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber todos os materiais, todos os avisos, os e-books, as premiações. O link está aqui na descrição. Combinado? Um beijo no coração. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.